Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e rejubilemo-nos nele. Somos agradecidos a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por tudo quanto o Senhor Deus é, pois Ele é maravilhoso e nós humanos não temos palavras para expressar a grandeza de Deus. E aí a gente fala que Ele é maravilhoso, porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Enfim, amados, hoje nós iremos meditar um pouco na palavra do Senhor. Separamos aqui uma reflexão baseada no Salmo 126, Salmo este que é muito inspirador para as nossas vidas, Salmo que fala de cativeiro, de libertação do cativeiro, Salmo que fala de restauração, Salmo que fala de alegria dentro da libertação que Deus fez na vida de um povo e faz também na vida de todo aquele que crê. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo, acompanhe comigo aí, Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus amados irmãos e amigos, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um, que sejam edificados, inspirados de alguma forma, tocados por Deus de alguma forma, nessa reflexão que iremos falar com os irmãos. O Salmo 126, irmãos, é um dos salmos de romagem do povo de Israel. O povo de Israel, eles cantavam esse salmo enquanto estavam indo para Canaã, enquanto estavam indo para Jerusalém. E no meio desse percurso, eles cantavam esse salmo. E um desses salmos são esse aqui, o Salmo 126. E os salmos eram cantados. Porque os salmos, irmãos, eles expressam a experiência de uma parte do povo de Deus, experiências de derrota, experiências de vitória, experiência de riso, de choro, experiências que as pessoas tiveram com Deus. E aí os salmos eram cantados. E esse salmo, ele fala muito ao nosso coração, porque ele fala de libertação, ele fala de cura, ele fala de restauração. O contexto em que esse salmo foi escrito, ele foi cantado naquela época, Israel, ele é um povo escolhido por Deus, ele estava no cativeiro babilônico. Segundo alguns teólogos, segundo os estudiosos, Israel estava no cativeiro babilônico e por 70 anos. Mas por que o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico? Por 70 anos, longe da sua casa, longe da sua pátria, e ali começou a sofrer terrivelmente no cativeiro babilônico. A história bíblica nos diz que Deus, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que ele exige que se adore somente a ele. Tanto é que num dos mandamentos diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E uma das causas terríveis que o povo de Israel fez, um dos pecados terríveis que eles cometeram para que eles fossem para o cativeiro, foi não adorar ao Deus de Israel, o único Deus. Eles foram atrás de outros deuses. Eles pecaram contra o Senhor.
E eu quero te falar, amados, e aí eles foram para o cativeiro. O cativeiro é lugar de correção, é lugar em que Deus cobra a consequência daquele pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o povo de Israel, um dos pecados terríveis que ele cometeu foi ir atrás de outros deuses. E aí Deus usa vários profetas, usou o profeta Jeremias para profetizar que Deus iria fazer com que eles fossem cativos por 70 anos em terras babilônicas. E aí chegou o tempo da sua libertação. Mas no período de 70 anos houve muito choro, houve muito sofrimento naquele povo. E o povo imaginava até que não teria mais solução para eles, que esse cativeiro não teria fim. Mas, porém, Deus, como é um Deus de misericórdia, ainda que Ele cobra o pecado, ainda que Ele traz a correção, Ele não permitirá para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. No cativeiro, o povo se arrependeu, o povo buscou a Deus, o povo se humilhou diante de Deus, pediu socorro, e Deus determinou que Ciro, um decreto de Ciro, soltasse o povo de Israel do cativeiro. E aí começa esse salmo. É um salmo que mostra a restauração, a libertação do povo do cativeiro babilônico. E aí eles começam falando assim, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem somos. As dificuldades, irmãos, eram tão grandes na vida deles, o sofrimento era tão grande, que quando chegou a libertação, quando chegou o alívio, eles não acreditaram. Eles ficaram como que sonhando. Será que isso é verdade? Será que agora eu não estou mais em cativeiro? Agora eu posso ter a minha vida normal? E quantas vezes acontece na nossa vida, irmão? Nós sofremos as consequências dos nossos pecados. E aí a gente vive numa situação tão difícil de cativeiro pelo pecado. E às vezes a única solução será a destruição da nossa vida. A gente pensa isso. Mas Deus, Ele interveio no povo de Israel e Ele intervém na vida também de todo aquele que crê em Jesus. Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus, Ele veio para dar liberdade aos cativos. Há solução para Jesus Cristo. Há solução em Jesus Cristo para todo aquele que crê em Jesus. Há restauração em Cristo Jesus. Assim como Deus restaurou a sorte de Sião, Deus restaurou a sorte do povo de Israel, permitindo que eles voltassem à sua pátria, Deus também vai restaurar a sua vida, vai te dar paz, vai restaurar a sua família. Vamos prosseguir aqui no texto. Versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus amados, naquela época, muitas nações, as nações vizinhas, olhavam para o povo de Israel cativo e zombavam dele, porque eles estavam sofrendo, eles estavam em cativeiro. Mas as mesmas pessoas, as mesmas nações que viram o cativeiro do povo de Israel, teve que reconhecer que Deus fez maravilhas e libertou o povo de Israel. E eu creio também que Deus fará na sua vida. Hoje pode ser uma situação de vergonha, de escravidão, de cativeiro na sua vida. E muitas pessoas podem olhar para você e pode não dar nada para você. Mas o Deus que restaura, o Deus que liberta os cativos,
vai te transformar, vai te libertar. E aqueles que viram a sua derrota, aparente derrota, vão ter que se levantar e testemunhar que Deus é o Deus que restaura e que transformou a sua vida. Deus é maravilhoso, irmãos. A sua ira não dura para sempre, mas a sua misericórdia sim. Há um tempo determinado e esse tempo pode estar chegando na sua vida para te libertar desse cativeiro, dessa angústia. E aí ele continua no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Realmente Deus tinha feito maravilha na vida do povo de Israel. Ele permitiu o cativeiro, mas não foi para sempre. A luta ela não foi acima das forças do povo de Israel. E a Bíblia diz que as lutas, as dificuldades na nossa vida, elas não são para sempre. Deus, ele dá o escape. A Bíblia diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor é maravilhoso. Junto com a luta, ele dá o escape. Ele dá a restauração. Continuando aqui. Eles continuaram nesse hino de romagem, nesse salmo, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. É que, na verdade, o povo de Israel foi solto em torno de 2 ou 3 vezes. Essa libertação, Ciro ele foi libertando aos poucos. Libertou uma parte, depois libertou uma outra parte. E uma parte que foi liberta primeiro começou a interceder. Senhor, conclui a obra que o Senhor começou a fazer de libertação na minha vida, na vida do nosso povo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E eu quero te dizer, amado, Deus não faz a obra pela metade. O que Ele começou a fazer, Ele vai concluir na sua vida. E eu quero te dizer também que Deus é aquele que opera, tanto querer como efetuar. Ele vai te dar vitória. Continua orando, continua intercedendo e confia no Senhor. E é interessante aqui que o texto fala sobre torrentes no Negueb. Essas torrentes eram pequenas minas, pequenos riachos, que quando choviam enchiam. Aquilo que era seco era renovado pela chuva, pela água, pelo derramar do Senhor. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Antes no cativeiro, antes uma vida seca, Deus vai te renovar como as torrentes do Negueb. A chuva, a água vai ser derramado sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. E essa água é Jesus Cristo. O próprio Senhor disse que quem tem sede, vem a mim, beba. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus, ele é a água da vida. E ele vem para matar a sua sede e te dar vida, e vida com abundância. Continuando aqui, no versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Imagine a situação do povo de Israel naquela época, voltando para a sua terra natal, terra esta que tinha sido desolada, muros destruídos, templos destruídos, suas casas destruídas, e eles, libertos do cativeiro, voltando para a sua terra, teriam que juntar forças e reconstruir a sua terra. E eu quero te dizer, a reconstrução não é fácil. A reconstrução também vai com lágrimas. Mas não desista, não desista. Assim como o agricultor, ele semeia depois de um temporal tremendo que assolou a sua plantação,
ele chora pela perda antiga, pela desolação que aconteceu, mas ele vai chorando e semeando. Nós também, irmãos, temos que chorar nos pés do Senhor, lágrimas nos pés do Senhor, suor no rosto, trabalhar firme e semear, porque Deus vai fazer com que colhemos os frutos no tempo certo. Por mais que a sua luta seja difícil, por mais que a reconstrução da sua família seja difícil, seja com lágrima, por mais que seja penoso, não desista. Creia em Deus, que Deus é o Deus que restaura. O Senhor é o Senhor que está com você e Ele vai te restaurar e vai te dar a vitória. Porque o cativeiro o que levou ao cativeiro foi o pecado. E o que leva à libertação é o arrependimento para com Deus. Continuando aqui, amados, diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode estar chorando agora. Você pode estar triste agora. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Há um tempo de cair, há um tempo de levantar. Há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Há um tempo de pecar, mas há um tempo também de se arrepender, porque sem arrependimento não há libertação do cativeiro. Eu quero terminar essa reflexão, dizendo para você: Deus em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Deus em Cristo, Ele nos conduz à restauração. E o homem só pode receber algo de Deus através de Cristo. Porque ele não tem mérito nenhum para receber, por causa do pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Há esperança para você. Você pode estar num cativeiro sem fim, numa situação difícil, mas Deus, Ele permitiu tudo isso para manifestar a sua glória na sua vida. Deus quer te perdoar. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça o Deus que restaura, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, que Ele é o Jeová que cura, é o Deus que cura, é o Deus que restaura. Creia no Senhor. Ele vai restaurar a sua comunhão com Ele. E você estará indo com o objetivo de chegar a Canaã celestial. E Deus vai te dar o alívio nessa terra. Vai te dar paz. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu quero orar neste momento por você, pela sua família. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está no cativeiro e você sabe que está no cativeiro porque você errou, porque você fez escolhas erradas. Mas eu quero te dizer, Deus é um Deus de amor. E Ele amou tanto que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar a sua vida, salvar a sua alma, transformar a sua família. Deus é maravilhoso. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que ouviram essa pequena reflexão, essa pequena mensagem de restauração de vida, que sejam alcançados, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos que muitas famílias foram destruídas em função de erros. Muitas pessoas estão no cativeiro e reconhecem que estão no cativeiro por causa do pecado. Mas elas estão arrependendo agora, Senhor, pedindo perdão a Ti. Entra com providência e restaura essa família, restaura essa vida, que ela agora ande em conformidade à Tua palavra. E colhe os frutos, Pai, que o Senhor vai fazer na vida delas, de restauração, de vida, pois o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou no seu coração,
Se essa mensagem tocou na sua alma, visite uma igreja mais perto da sua casa e adore a Deus. Busque a Deus, porque o Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida. Compartilhe, se você gostou dessa mensagem, compartilhe, mande para outras pessoas, porque nós estamos falando essas mensagens aqui com muito amor e com muito desejo que Deus restaure a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.